dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. E como sempre, nós vamos estar meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje nós vamos então meditarmos dos versículos 1 até o 6 deste capítulo, que diz assim: Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Mas cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Nós temos aqui então neste capítulo uma advertência de Paulo aos filipenses quanto aos falsos ensinadores ou os falsos mestres. A frase "quanto ao mais, irmãos meus", não significa que Paulo está prestes a terminar a sua carta. Temos a mesma frase também no próximo capítulo, no capítulo 4, no versículo 8. Ele nos exorta a alegrar-nos no Senhor. O cristão pode sempre encontrar motivos de alegria verdadeira no Senhor. E olha, a despeito de qualquer circunstância. A fonte de sua canção está lá no alto, nos altos céus. Não há nada que possa influir nesta alegria, a não ser que seja roubado ao crente o seu Salvador, aquilo que é impossível. A alegria natural é influenciada pela dor, pela tristeza, pela doença, pela pobreza, pela tragédia, mas a alegria cristã passa por cima dos altos e baixos desta vida. A prova disso está no fato de que Paulo dá esses conselhos, mesmo ele estando na prisão enquanto ele escreve esta carta. Seguramente podemos aceitar os conselhos de um homem como este. Sim ou não? Ele não vê nenhuma inconveniência em repetir-se ao falar aos filipenses, porque sabe que é para o bem deles. Em que sentido será que ele se repete? Será que essas palavras remetem à expressão interior? Quanto também recomenda que alegrem-se no Senhor? Ou será que dizem respeito aos versículos que se seguem, que ele adverte contra aqueles que tentam forçar os crentes a guardar a lei de Moisés? Cremos que a segunda opção, então, é a mais correta. Por 3 vezes no versículo 2, ele serve essa expressão, acautelai-vos. Repetir-se assim não lhe traz nenhum constrangimento e representa então uma segurança para os ouvintes. Eles devem acautelar-se dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. É provável que essas 3 expressões elas se refiram ao mesmo grupo de homens. Os falsos ensinadores, que procuravam submeter os cristãos ao judaísmo e ensinavam que só haveria justificação para quem guardasse a lei e também os seus rituais. Em primeiro lugar, tais ensinadores eram cães. Na Bíblia, os cães são animais imundos. Esse termo ele era usado pelos judeus para descrever os gentios. Nas terras do Oriente, os cães eram as criaturas sem lar
e, como não tinham dono, viviam nas ruas procurando alimento aonde pudesse. Paulo, ele vira o feitiço contra o feiticeiro, aplicando a alcunha de cães aos falsos ensinadores do judaísmo que procuravam corromper a igreja. Eles é que viviam à margem da igreja, procurando sobreviver de rituais e cerimônias. Apanhavam migalhas quando podiam estar assentados dentro da festa à mesa. Aqui, em segundo lugar, eram os maus obreiros. Confessando-se, então, verdadeiros crentes, eles eram admitidos na congregação e na comunhão cristã. E assim, então, eles podiam espalhar os seus falsos ensinos, o resultado do seu trabalho. Não podiam ser outra coisa senão o mal. Paulo também se refere a eles como falsa circuncisão. Esse termo é meio sarcástico, né? Alusivo, então, a atitudes que eles tinham para esse ritual, né, da circuncisão. Sem dúvida, era porque insistiam em que era preciso ser circuncidado para ser salvo, mas enfatizavam apenas o ato literal da circuncisão, feito no corpo. Eles não estavam preocupados com o seu significado espiritual. A circuncisão significa morte para a carne. Significa que as exigências da natureza carnal não deveriam ser mais atendidas. Assim, quando eles insistiam no ato literal da circuncisão, estavam cedendo aos clamores, então, da natureza carnal. Em seu coração, não consentiam em colocar a carne na morte sobre a cruz. Paulo estava dizendo que eles eram meros mutiladores e que não sabiam distinguir entre a cerimônia e o seu verdadeiro significado. Já no versículo 13, ele fala: nós, os crentes, é que somos a circuncisão. Não aqueles que por sorte nasceram de pais judeus, nem os que haviam sido circuncidados fisicamente, mas aqueles que reconhecem que a carne para nada se aproveita e que o homem, na sua própria força, nada pode fazer para conseguir um sorriso de aprovação de Deus. Paulo, então, ele apresenta 3 características daqueles que fazem parte da verdadeira circuncisão. Primeiro, ele fala: nós adoramos a Deus no Espírito, ou pelo Espírito. Quer dizer que a nossa adoração é verdadeiramente espiritual. Não se trata de mera cerimônia. Na adoração verdadeira, o crente, ele entra na presença de Deus pela fé. E ele se derrama perante ele em seu amor, em louvor, em adoração. Ele presta, então, uma homenagem. No outro extremo, a adoração sensual ocupa-se de belos edifícios e mobílias eclesiásticas e cerimônias complicados, de vestimentas sacerdotais e tudo mais que possa apelar para as emoções. Nós, os membros da verdadeira circuncisão, nos gloriamos em Cristo Jesus, pois somente Ele é a base da nossa alegria. O crente, ele não se gloria no que ele mesmo consegue fazer e nem em sua bagagem cultural, tampouco em sua lealdade aos sacramentos. Os crentes, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não confiam na carne. Não cremos que a salvação seja possível por meio de qualquer esforço carnal. Tampouco acreditamos que podemos nos manter salvos por esforço próprio. Deus nos deu uma natureza e a nossa natureza não espera nada de bom, não tem nada de bom. Por isso não fica Deus desapontado quando nada de bom aparece. Paulo, então, ele renuncia os patrimônios e os feitos pessoais por amor a Cristo. Ao pensar em que, como os falsos ensinadores se gloriavam em suas vantagens carnais perante o povo, Paulo havia de rir. Se eles tinham razão para se gloriar, ele ainda tinha muito mais. Nos 2 versículos seguintes, ele mostra que tinha em grande medida as qualidades das quais os homens devem se gloriar. Parece que em todos os sentidos, Paulo pertencia
a maior alta aristocracia, numa medida em que os demais homens só sonhavam e aspiravam a chegar. Então, sobre esses 2 versículos, nós temos então que observar. O apóstolo fala do orgulho que tinha de outrora de seus antepassados, de sua ortodoxia, de maneira em que desempenhava suas atividades da própria moralidade. Eis aqui a lista dos privilégios naturais e carnais de Paulo. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Paulo era judeu de nascimento, não era israelita nem prosélito do judaísmo. Era de linhagem real, pois o apóstolo fazia parte do povo escolhido de Deus sobre a terra. Ele era da tribo de Benjamim. A sua tribo era considerada como uma líder aristocrática. Foi ela que deu a Israel seu primeiro rei. Hebreu dos hebreus, Paulo pertencia a um segmento da nação que conservou a sua língua, seus costumes e os seus ritos originais. Hebreus dos hebreus, Paulo pertencia então a este grupo. Quanto à lei, diz ele, era fariseu. Os fariseus eram ortodoxos, enquanto os saduceus haviam abandonado a doutrina da ressurreição. Quanto ao zelo, diz ele, perseguidor da igreja, Paulo acreditava sinceramente que estava fazendo a obra de Deus, tentando acabar com a seita dos cristãos. Ele viu nela uma ameaça à sua religião e por isso convenceu-se de que deveria exterminá-la. Mas quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Com isso, ele não queria dizer que guardou a lei perfeitamente. Ele confessa que não foi assim. Falando de si mesmo, diz que era repreensível, não que estava sem pecado. Apenas podemos concluir que, tendo transgredido qualquer parte da lei, ele teve o cuidado de oferecer então os devidos sacrifícios. Em outras palavras, ele era zeloso e observou as regras do judaísmo ao pé da letra. Assim, quanto ao nascimento, a genealogia, a ortodoxia, ao zelo e à retidão, Saulo de Tarso era excepcional. Amados, aqui nós vemos a importância de nós adorarmos a Deus em espírito, de nós nos gloriarmos não em nada que nós fazemos, mas nós nos gloriarmos em Cristo e não confiarmos na carne. E mesmo em meio a circunstâncias difíceis, nos alegrarmos no Senhor. Fica a dica. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Até lá!